Nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco aí sobre os processos adiabáticos, que são aí, grosso modo, né, processos em que não tem troca de calor, mas tem algumas sutilezas na definição que a gente vai comentar ao longo do vídeo. Bom, então a gente, no vídeo passado, viu como que, a partir de experimentos, a gente pode tanto determinar a equação de estado do gás ideal, né, o famoso lá PV igual a nRT. Então aqui, por exemplo, um dispositivo que você pode usar aí para verificar a lei de Boyle, né, e a gente viu que são vários experimentos que vão constituir aí, vão permitir a gente concluir que para um gás ideal PV igual a nRT. Então aqui é importante que essa temperatura seja medida numa escala absoluta, em geral a gente usa o Kelvin, tá? Esse R é a constante universal dos gases ideais, significa que essa equação de estado, basicamente ela tem a mesma forma, independente da natureza, se o gás é hidrogênio, se é hélio, se é argônio. Se for um gás ideal, a forma é sempre a mesma, tem uma constante dependente do material. E para conseguir escrever nessa forma universal, é fundamental que a gente meça a quantidade de gás presente usando a unidade de mols, né, que a gente discutiu em outros vídeos. E a gente também viu que os experimentos permitem a gente fazer um modelo para determinar como é que é a energia interna de um gás ideal. Então, aí aqui o esquema do experimento de Joule que a gente usou para, a partir desse experimento, que eu concluir que a energia interna do gás ideal só depende da temperatura. E aí a gente mostrou que para um processo infinitesimal qualquer, o dU ele é dado por essa expressão, ou seja, N é o número de mols, CV é o calor específico a volume constante e DT é a variação de temperatura no processo. Então, se não variar a temperatura, não tem variação de energia interna. E nota que apesar de aparecer o calor específico aqui a volume constante, esse processo ele é geral, não precisa ser isovolumétrico. Quando o processo é isovolumétrico, aí toda a energia interna que varia se dá através da troca de calor. Esse lado direito aqui vai ser o calor. Se não for isovolumétrico, esse lado direito não vai poder interpretar como calor, não é o calor trocado. Mas ele sempre é a variação de energia interna. Isso é bem geral, bem profundo, vale sempre que a gente puder usar a aproximação de gás ideal aí. E aí aqui é só para um processo infinitesimal, mas se a gente quiser energia interna num processo qualquer, é só integrar essa expressão como a gente fez em vídeos anteriores, tá? E de posse dessas duas informações aqui, da energia interna e dessa equação de estado, a gente tem toda a informação termodinâmica sobre o gás ideal. E eu não vou conseguir justificar isso agora. Mais para frente, quando a gente fizer a discussão formal da termodinâmica, a gente vai saber aprender a identificar o que a gente precisa para ter toda a informação. Mas eu já digo o que isso significa na prática. Primeiro, a gente consegue obter qualquer variável que a gente queira no estado de equilíbrio a partir dessas informações. E do conhecimento, vocês lembram que o estado de equilíbrio é definido por três variáveis, por exemplo, pressão, volume e número de mols. Com essas informações, você consegue determinar temperatura, isso sai direto aqui da equação de estado, energia interna, que está aqui, mas também um monte de outra coisa que a gente vai fazer mais para frente no curso, entropia, potencial químico, tudo. E você consegue obter as informações também para qualquer processo quase estático que você considerar. Então, por exemplo, dado um processo, que pode ser representado aqui, se o número de mols está fixo, pode representar no diagrama PV. Mais para frente no curso a gente vai ver processos em que o número de mols varia, tem uma física riquíssima. Mas por hora aqui a gente vai estar sempre considerando o número de mols fixo. Aí você faz um processo e você dá aqui uma curva nesse diagrama, né? Esse é um processo quase estático. Aí você consegue calcular qual é o trabalho realizado, qual é o calor trocado. Você consegue fazer tudo a partir dessas relações que estão aqui. E, em particular, um processo muito interessante é um processo que é o chamado processo adiabático, que vai ser uma situação que a gente justamente está fazendo aqui um processo quase estático, onde não haja troca de calor. Então, por exemplo, você envolve aqui o seu sistema por um material isolante, fazendo aqui o pistão isolante também, e aí quando você expande esse pistão, por exemplo, ou contrai, o gás ele vai estar sofrendo um processo em que ele não está trocando calor, porque por hipótese é tudo isolante em torno dele. E aí, uma pergunta muito interessante, quer dizer, importante, com zilhões de consequências que a gente vai examinar nesse e no próximo vídeo, é você saber qual é a curva que define a adiabática. Ou seja, se você tem um processo que não troca calor, como que a pressão varia com o volume? Então, pela própria natureza da pergunta, eu estou perguntando qual é o processo quase estático, né? Se não é quase estático, em princípio, pressão, volume, durante o processo, não precisam estar nem definidos. Então, só para fazer o paralelo, quer dizer, quando a gente tem um processo isotérmico, a gente viu que a pressão como função do volume vai ser uma hipérbole, né? Que é uma constante dividido pelo volume.
Isso aqui sai direto da equação de estado, inclusive a gente percebe aí que a constante vai ser o número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Então, se o processo é isotérmico e a quantidade de gás está fixa, então esse cara é constante e a pressão varia com o volume de acordo com o inverso do volume. Pergunta é, qual é o análogo aqui quando o processo é adiabático, né? Então, se você fizer aqui, por exemplo, esse processo, como que a pressão varia com o volume? E tem, além da questão matemática, uma discussão física absolutamente profunda. Para começar, na verdade, esse tipo de processo assim, embora possível em princípio, quer dizer, você tem uma parede móvel que é adiabática, na prática, para ela ser móvel, acaba que, enfim, sempre sendo capaz aí de fluir calor. Então, esse processo, em geral, não vai ser um processo adiabático, né? Então, já tem essa primeira coisa. E, na verdade, muitas vezes a gente trata como processos adiabáticos processos que estão cercados por paredes que são metálicas, inclusive, que claramente não são isolantes, né? O metal é justamente o cara que conduz bem calor. Então, por exemplo, no ciclo diesel, que mais na frente no vídeo a gente vai discutir melhor, você muitas vezes modela o processo como adiabático. E assim, ele está cercado por um metal que conduz e ele também não é propriamente quase estático. Então, o que está acontecendo e que situações a gente muitas vezes vai modelar como adiabático? Tem uma física sofisticadíssima que a gente vai começar a comentar no vídeo de hoje. E dentre esses exemplos, tem várias aplicações em ciências atmosféricas, aqui os ventos catabáticos, a propagação do som, e esses dois, assim, um exemplo atmosférico e a discussão do som a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas já para mencionar que processos adiabáticos estão por trás da modelagem de vários fenômenos físicos extremamente ricos. Aqui outro fenômeno fascinante. O que vocês acham que está acontecendo nesse GIF aqui? A gente depois vai explicar ao longo do vídeo. Pausem, pensem se vocês acham alguma explicação. E aí a gente vai voltar isso mais para frente. Mas para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, a gente vai precisar, então, investigar um pouquinho mais a fundo aí os processos adiabáticos. Vamos começar encontrando qual é a curva que define aí um processo adiabático. E a partir desse conhecimento, a gente vai poder prever várias características físicas do processo adiabático e depois a gente chega nessa parte também de quando que a gente pode ou não modelar um processo à nossa volta como adiabático, que é uma coisa bem sutil. Mas por hora, quer dizer, eu prometi para vocês que na equação da energia interna e na equação de estado do gás ideal tem toda a informação possível sobre o gás ideal do ponto de vista termodinâmico. Logo, eu tenho que ser capaz, com aquelas duas equações, de deduzir a equação da diabática, e eu vou demonstrar agora que dá para a gente fazer isso. E, na verdade, o caminho do ponto de vista matemático é bem curto, a conveniência aqui dos diferenciais. Por definição, esse processo quase estático adiabático é um processo que não tem troca de calor. Então, eu pego e boto TQ igual a zero na primeira lei da termodinâmica. Então, o processo adiabático se caracteriza por dU igual a menos dW. Isso aqui é verdade, por definição, de processo adiabático quase estático. Não importa se é um gás ou se é um sistema magnético, não interessa. Agora eu vou fazer aqui, vou colocar que eu estou lidando com gás ideal. Então, para a energia interna, eu vou botar a expressão do gás ideal. E para o dW, eu vou primeiro, como a gente está lidando com gases, a gente sabe que o trabalho não é um trabalho elétrico, é o trabalho das forças de pressão. Esse é o trabalho que a gente está considerando nos últimos vídeos todos. Então, esse trabalho a gente sabe que ele vai ser PdV. Aí agora a gente. Então, aqui ainda não tem o fato de ser gás ideal, aqui está só o fato de que eu estou considerando o trabalho das forças de pressão. Só que aí eu uso a equação do gás de estado para escrever a pressão em termos da temperatura e do volume. Por que eu faço isso? Porque do lado esquerdo eu já tenho um cara que basicamente envolve variações de temperatura, e do lado direito eu tenho um cara que, o dV, que envolve o volume. Então, quando eu escrevo a pressão em termos de temperatura e volume, eu posso isolar essa equação aqui e obter a equação que define a diabática. Agora eu só tenho T e V, então eu posso integrar essa equação e descobrir o processo diabático. Então, onde entrou a hipótese de gás ideal? Aqui, no modelo da energia interna, e ao substituir a pressão pela equação de estado, tá? Então, aqui, isso é a equação que define uma diabática. A gente já, com a física e com as hipóteses de gás ideal, a gente já chegou na nossa resposta. Só que agora a gente vai querer trabalhar ela para colocá-la numa forma mais conveniente para o nosso uso. Mas a diabática é uma curva que, quando você analisa infinitesimalmente, um processo infinitesimal adiabático, é um processo em que a razão entre o quanto variou de temperatura e a temperatura é proporcional ao quanto variou de volume dividido pelo volume, tá? E aí aqui as constantes que dão a proporcionalidade. Enfatizando, essa temperatura tem que estar em alguma escala absoluta. A gente vai usar a escala de Kelvin aqui, tá? E mesmo sem a gente integrar essa curva, a gente já consegue descobrir várias interpretações físicas fascinantes. É sempre interessante isso, quando for fazendo assim, um cálculo e tal, tentar interpretando
passagem a passagem. Então, nota uma coisa legal aqui. Se o dV é positivo, ou seja, se o gás expande, o dt é negativo, né? Porque a temperatura aqui é sempre positiva, o volume é sempre positivo, as constantes são positivas. Então, o dt vai ser necessariamente negativo, se o dV for positivo. Fisicamente significa o quê? Que se o gás expande, então, se o processo é diabático, o gás resfria, a temperatura dele diminui. E isso dá para girar e volta aqui, e vamos tentar interpretar isso fisicamente. Isso sai direto da primeira lei da termodinâmica. Se você diz que o gás não está trocando calor, ora, quando ele expande, ele faz trabalho sobre a vizinhança, ele está dando energia para a vizinhança. Se não tem calor envolvido, essa energia do trabalho tem que ter saído da energia interna dele, foi debitada da energia que ele tinha. Então ele esfria, ele diminui a temperatura dele. Tá? E o contrário é verdade. Uma contração adiabática, o gás esquenta. Isso aqui é a física por trás lá do GIF que eu tinha colocado anteriormente. Então, isso aqui, na verdade, é uma técnica de fazer fogo usado muito por povos desde muito antigamente, lá na Ásia e tal. Quem quiser pode ler aqui esse artigo da Wikipedia, que tem alguns dispositivos aí é, muito antigos que o pessoal já usava. Então, qual é a ideia? A ideia é que você tem um pistãozinho e aqui dentro você tem algum material altamente inflamável. Por exemplo, papel, madeirinha, enfim, qualquer coisa aí que possa inflamar com facilidade. Aí você chega e aqui você, basicamente, de maneira bem brusca, você empurra esse pistão aqui. E aí a ideia é a seguinte, quando você empurra de uma maneira muito brusca, você não dá tempo para o gás trocar calor. Então, conforme ele é comprimido, ele, sem trocar calor, como a gente viu, ele esquenta. E ele esquenta, fica tão quente que é capaz aí de inflamar esse material que você botou aqui, tá? Bom, esse processo claramente não é um processo quase estático, né? Mas olha como, apesar da gente ter feito a conta lá, supondo um processo infinitesimal que está ali próximo ao equilíbrio, bom, ainda assim a gente pega uma intuição física que, na verdade, é a base aí de vários fenômenos fascinantes. Mas para a gente entender melhor por que a intuição quase estática funciona num caso tão brusco, bom, sigam vendo o vídeo e a gente vai discutir um pouquinho disso. É bem sutil, na verdade, várias dessas discussões. Mas eu já queria que vocês tivessem essa intuição como uma intuição bem, bem importante. Se o processo não envolver troca de calor, comprimiu o gás esquenta, expandiu o gás esfria, tá? Voltemos então aqui. A gente tinha parado aqui, agora estamos de novo aqui, processos infinitesimalmente próximos do equilíbrio, e a gente obteve aqui a equação da curva diabática na forma diferencial. Agora eu quero integrar isso. E aí, empiricamente, você observa que a constante, o calor específico a volume constante de um gás ideal não depende da temperatura. A gente já tinha mostrado para argumentos gerais no vídeo passado que ele não dependia do volume também. Então, eu posso tratar esse cara aqui realmente como uma constante. De modo que quando eu integro dos dois lados, o lado esquerdo vai ficar basicamente o logaritmo natural da temperatura, e o lado direito, tem o menos aqui, fica menos o logaritmo natural de V. Você passa tudo para o mesmo lado e conclui, quando você integra, que essa soma é constante ao longo de uma isoterma. Tá? E lembra que o logaritmo ele tem essa propriedade, a constante aqui na frente eu posso passar como uma potência do t, tá? E o logaritmo da soma é o logaritmo a soma dos logaritmos, né, é o logaritmo do produto. Então eu posso escrever essa equação dessa forma aqui. E se o log dessa função é constante, então essa função é constante. Ou seja, chegamos aqui na equação que define aí a curva diabática. Não tem, matematicamente não tem nenhuma informação nova do que a gente tinha antes, porque antes estava uma formulação diferencial e muitas vezes é mais conveniente para a gente pensar já na formulação integral. Tá? Na verdade, a formulação diferencial era até mais geral, porque eu nem precisava supor que o calor específico era constante com a temperatura. Mas tudo bem, como para gás ideal isso daqui é uma ótima descrição, em geral, a gente trabalha dessa forma daqui, que é mais conveniente, porque você não precisa ficar falando de diferenciais e, enfim, se você tem um processo que o volume varia sem ser infinitesimalmente, é mais prático você já olhar a curva global que descreve. Agora, e é irônico isso, né? Quer dizer, você vê que a forma da curva onde não se troca calor depende da forma como o calor é trocado a volume constante, né? Depende do CV. CV é a constante que vai dizer ali a inércia térmica, né, do gás para trocar calor a volume constante. É curioso, né, que ele apareça aqui, mas a gente consegue traçar o porquê disso acontecer. Afinal de contas, o CV apareceu porque, como a gente viu, para qualquer processo termodinâmico, isovolumétrico ou não, o DU é NCV/dt. Mas é interessante ele aparecer, né? E muitas vezes a gente está interessado em escrever a diabática em termos de P e V. Por exemplo, se você quiser calcular o trabalho que o gás realiza numa expansão, é mais conveniente sempre expressar a curva em termos de P e V, porque
aí no diagrama PV a gente sabe que o trabalho é a área do gráfico, né? Enfim, em outros casos pode ser até interessante a curva estar expressa assim, depende da situação. Mas vamos aqui expressar dessa que é a forma em geral mais útil. E aí a temperatura a gente sabe que é proporcional à pressão vezes volume. Como a quantidade de gás está fixa, a gente está supondo que ela está fixa nesse processo, enfim, nem preciso botar o N aqui, né? O N, o R, tudo isso entra na constante aqui do lado direito. O ponto é que o processo adiabático ele é caracterizado, então, pelo PV elevado a CV sobre R, vezes V igual a constante. E aí eu posso abrir isso e escrever como sendo a pressão elevada a CV sobre R, vezes o volume elevado a CV mais R, né? Sobre R. Só que CV mais R sobre R a gente viu que é o CP, né? Então a gente pode escrever a equação adiabática dessa forma. E o mais comum não é escrever dessa forma. Você pode pegar essa equação e elevar a R dividido por CV. E aí o P fica elevado a 1 e o V fica elevado a CP dividido por CV, que é o que a gente define como constante gama. Então essa constante gama aparece muito, 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 tá? No estudo de termodinâmica, em particular aqui no estudo dos processos adiabáticos quase estáticos. E nota que esse coeficiente gama, ele necessariamente é maior do que 1, porque a gente viu no último vídeo, né? E a gente usou isso aqui agora também, que o CP ele é CV mais R, tá? Então ele é maior do que 1 e tem toda uma física que a gente já interpretou antes. E é bem importante levar isso em consideração se você vai representar graficamente esse processo. Porque aí, por exemplo, imagina que aqui em azul está isoterma nesse gráfico. Isoterma é o P vezes V igual a constante. Você vê que a diferença é essa potência gama. O fato dessa potência ser maior do que 1 faz toda a diferença do mundo. Que ele significa que essa diabata, então, se você partir de um ponto aqui que elas se cruzam, se você vai vindo para volumes menores, ela cresce mais rápido, tá? E se você, com a pressão, né? Ou seja, ela vai crescer mais rápido e vai cair mais rápido para a direita, tá? Verifiquem isso, pausem, verifiquem que está tudo ok. Isso é justamente pelo fato do gama ser maior do que 1, senão seria o contrário. E esse comportamento é fundamental, porque isso significa justamente, graficamente, aquilo que a gente já tinha discutido antes, que quando você faz uma expansão adiabática, o gás resfria. Porque imagina assim, pega esse ponto daqui, esse ponto vai estar numa certa isoterma aqui, um T1 maior do que esse T2 aqui. Aí quando ela vai na diabática, como a diabática ela vai caindo mais brusco assim, ela vai indo para isotermas menores. Ela está cruzando aqui isotermas menores, né? Então você vê graficamente que realmente a expansão adiabática o gás resfria e vice-versa. Se você estiver voltando, na contração ela está indo para temperaturas maiores. Que a gente viu que tinha aí uma física bem importante lá com o nosso pistão de fogo. E esse efeito também é a base do ciclo diesel, né? A ideia central aqui é essa, ó, aqui no GIF. Está comprimiu muito rápido e aí, puf, você jogou um combustível ali dentro, isso aí foi suficiente para inflamar ali, para provocar combustão, né? Que vai liberar a energia que o gás vai receber, né? Então a gente representa isso nesse diagrama aqui, ó. Você começa aqui, por exemplo, no ponto 1, aí você vai comprimindo aqui, só que você vai comprimindo muito rápido. Então quando você comprime rápido, você vai seguindo aqui uma curva diabática. E aí, quando chega aqui próximo do ponto 2, você joga ali dentro o combustível. Aí tem essa ignição, né? E você vem para o ponto 3 aqui, que é um calor recebido pelo gás. Aí você deixa o gás expandir novamente. Nessa expansão, como ele está mais quente por causa da explosão, ele realiza um trabalho maior do que o trabalho que você teve que fazer na primeira parte, tá? Aí chega aqui no volume inicial, você, enfim, é, abre aí, deixa escapar aqui o gás, né? Restabelece a pressão inicial e recomeça tudo, tá? Agora, tem vários problemas, quer dizer, da gente fazer uma modelagem assim. Primeiro, quer dizer, essa câmara que envolve aqui o gás é feita de metal, e tem que ser, quer dizer, você quer tem que ser um material que tenha uma boa resistência, que aguente essas diferenças de pressões a qual está submetido, esse calor intenso que é gerado ali dentro. Então, enfim, ninguém vai fazer uma câmara aqui para operar um ciclo diesel feito de isopor, quer dizer, isso obviamente não vai funcionar. Então, primeiro, a parede é um metal e um metal conduz bem. Então, em que medida, por que a gente está modelando esse processo como adiabático? Mas, em segundo lugar, tudo é muito brusco e fora do equilíbrio. Então, na verdade, isso aqui, ou seja, toda vez que a gente representa um processo de diagrama PV, a gente está supondo que está tudo bem definido, bonitinho, a pressão, volume.
E os processos são muito mais complexos do que isso. Aqui, quando você tem essa explosão mesmo, você não tem nesse processo uma coisa bonitinha assim, o gás vai pegando calor aqui educadamente e se deslocando nessa linha horizontal. Quer dizer, se você, em vez de representar assim, representar um pouquinho diferente o processo, não vai mudar muito. E, quer dizer, se você realmente quiser ser muito quantitativo, esse processo, essa descrição que está representada aqui nesse diagrama, ela não é uma descrição nem um pouco precisa, tá? É, então isso é bem comum, isso é uma coisa bem bonita de física como um todo, não é particular da termodinâmica, mas a gente basicamente olha para um sistema super complexo, que tem zilhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tenta fazer uma descrição que capture aspectos físicos essenciais que estão por trás desse fenômeno. E esse diagrama aqui tem essa descrição, tanto que a gente foi explicando o que cada uma dessas curvas significava. O número não vai bater exato, mas você tem a ordem de grandeza e a questão qualitativa de tudo que está acontecendo ali. Inclusive, quer dizer, quando eu modelo essa curva 3, 4 como adiabata, e essa curva aqui que vai do 1 para o 2 como adiabata, quer dizer, você entende por que tem a combustão, que você entende que se é um processo adiabático, quando você comprime, a temperatura aumenta. Se você modela esse 1,2 como isotérmico, não ia fazer sentido ter essa combustão. Inclusive, se você fizer lá no nosso pistão de fogo, se você fizer um processo lento, você vai ver que não tem explosão. Você não consegue gerar a chama ali. Então, mesmo que esse diagrama, claro, ele formalmente não descreva exatamente o que está acontecendo nesse GIF, para ele ser uma representação útil, você tem que ser capaz de capturar a essência física do que está acontecendo. E aí a pergunta é, por que quando eu faço a coisa de maneira brusca, a descrição adiabática é uma boa descrição para entender os aspectos centrais do fenômeno? E aí, para isso, é fundamental atentar para as escalas de tempo presentes no problema. Então, esse tempo que você leva aqui, por exemplo, para contrair o pistão, né, para apertar, a gente vai chamar da duração de tempo do processo. Ele vai representar por esse ΔT processo aqui. Já o tempo que o sistema precisa para trocar calor com a vizinhança, em geral por condução, mas pode ser convecção, irradiação, o que for, eu vou chamar esse tempo para trocar calor como um ΔT de condução aqui, né? Então, a questão é a gente comparar essas escalas de tempo. Ou seja, se a escala de tempo característica que o sistema precisa para conseguir trocar calor, que vai depender, por exemplo, do quão bom condutor o material vai depender da condutividade térmica da parede, enfim, e de outras grandezas, né? Se a gente tiver que esse tempo é muito maior do que o tempo do processo, então a gente pode considerar basicamente que não tem calor nesse processo. Uma outra comparação totalmente diferente, ou seja, não ter calor é uma coisa. Porém, uma outra discussão é se a gente pode representar o processo como uma coisa quase estática. E aí a gente tem que comparar aqui a duração do processo, por exemplo, com o tempo que o sistema precisa para ficar em equilíbrio, né? Para poder chegar ao equilíbrio termodinâmico. É apenas no equilíbrio que eu posso formalmente falar em pressão, temperatura e várias outras grandezas que vão aparecer aqui. Então, por exemplo, esse processo 2 para 3 aqui, você tem uma explosão, uma coisa super rápida. Então, dizer que ele seguiu esse caminho de 2 para 3, quer dizer, é uma coisa que, enfim, não vai ser uma descrição super formal. Mas também na física a gente muitas vezes nem quer ser super formal, a gente quer capturar o aspecto central. O que a gente precisa entender aqui é que depois que teve a explosão, o gás esquentou. E foi uma temperatura mais alta que recebeu o calor da explosão. Maneiro, essa descrição, isso que a gente fez aqui é a forma mais simples de escrever isso, e física é sempre a arte de você, com a forma mais simples, tentar capturar uma coisa complicada. Enfim, mas é essa comparação que está em jogo. Então, olha como é uma comparação diferente, né? E aí, quer dizer, para você determinar essas escalas de tempo, se você quiser fazer uma análise teórica, é um problema que sai do domínio da termodinâmica. Você, por exemplo, vai ter aí que fazer uma análise de dinâmica dos fluidos para entender quanto tempo ali o gás precisa para entrar em equilíbrio, de ali uma análise da condução de calor nos metais, que aí vai envolver aí um processo que você vai descrever a física dos metais, né? Então, de um ponto de vista dinâmico mesmo, de processos temporais. Nota que a variável tempo ela não aparece na termodinâmica, né? A ideia, ou seja, para a termodinâmica a questão é a seguinte, isso daqui são inputs que você vai ter que botar. Se você disser que o processo é rápido com relação a essa escala de tempo, então você fala, maneiro, posso garantir que não tem troca de calor com a vizinhança. Se você garantir que isso daqui é verdadeiro,
você fala, maneiro, posso garantir que o processo é quase estático. Se essas duas coisas são juntas, são verdade conjuntamente, aí você fala, então o processo é uma curva diabática aqui no diagrama PV. Esse é o processo que é quase estático e que não troca calor o gás, né? Supondo que o nosso gás só pode fazer trabalho por força de pressão, né? Porque lembra que a gente usou isso para demonstrar o formato dessa curva. Né? Se tiver outras formas de trabalho, aí tem outras discussões, mas para o que a gente vai fazer aqui, isso aqui é suficiente. Então, isso é que é importante enfatizar, quer dizer, essas escalas, se você vai estimar elas empiricamente, por análise dimensional, você vai fazer um cálculo realmente sofisticado aí de mecânica e de dinâmica dos fluidos para calcular, aí, enfim, é um problema nosso, a gente vai ver o que a gente faz. Tem que ver caso a caso, quando você vai numa situação prática lidar com a termodinâmica, você vai ter que, de alguma maneira, é, acessar o seu fenômeno que você quer estudar e concluir se essas hipóteses são ou não válidas. Do ponto de vista da termodinâmica, você tem que dizer se o processo é quase estático e, se for, como que é o processo. Sabendo isso, aí a primeira lei te permite dizer tudo, tá? Esse é o interplay, essa é a beleza aí da termodinâmica e das pontes que ela faz aí com outras descrições físicas. Então, o que eu quero enfatizar bastante isso, até para chamar a atenção, que às vezes o pessoal fica assim, a termodinâmica, muitas vezes, você precisa complementar com informações microscópicas. Quer dizer, nota que eu não falei nada de microscópico aqui. Você até pode fazer um modelo microscópico para determinar esses caras se você quiser. Mas você pode também fazer uma análise no contínuo mesmo, de dinâmica dos fluidos, de mecânica. Enfim, você faz como você quiser. O ponto é, a termodinâmica é importante a gente saber o que ela se propõe. Termodinâmica é, se você me garantir que está no estado de equilíbrio, então eu tenho lá as variáveis termodinâmicas, e se você me disser o processo, eu consigo dizer direitinho tudo, como é que foi ali o trabalho realizado, o calor trocado, como que uma variável mudou em função das outras. Isso tudo a termodinâmica me permite falar. Agora, a termodinâmica ela não prevê qual é o processo que vai acontecer. Isso é um input que a gente vai ter que botar. Ou seja, em resumo, são duas coisas distintas. Primeiro, a gente faz aqui uma análise da fronteira que está separando o nosso sistema da vizinhança. Então, você pode olhar para essa foto e ver um metal, mas não importa o que a gente vê. Do ponto de vista do gás que está fazendo um processo termodinâmico, o que importa é comparar o tempo do processo com o tempo que precisa para a parede efetivamente conduzir o calor, né, e trocar calor com a vizinhança. Se esse tempo do processo for muito pequeno comparado com o tempo de condução, a parede é isolante. Você tem um processo que não tem troca de calor. O gás enxerga, aqui nesse ciclo diesel, numa boa aproximação, ele enxerga uma coisa tipo que é uma parede adiabática mesmo, como se fosse tipo um isoporzinho. Embora, claro que ela não é um isopor. A gente vê que não é, e é importante que não seja para vários outros aspectos. Ou seja, do ponto de vista do processo termodinâmico, é uma parede adiabática. Agora, do ponto de vista aí de como que vai responder esse material quando você faz vários ciclos, se ele vai continuar podendo ser usado, se ele vai estragar, aí esse cara é bem metal, como ele precisava ser, tá? Então essa questão das escalas em física, que está sempre presente, é uma das coisas mais bonitas. Uma segunda coisa é a análise do sistema, que é uma análise dependente. Aí, para você descrever se o processo é quase estático ou não, você tem que saber se o tempo no qual o processo ocorre é longo bastante para que você possa considerar o sistema sempre em equilíbrio. Ou seja, se o tempo é longo bastante comparado com o tempo de equilibração do sistema. É uma outra análise. Então, nota que, na prática, para você ter um sistema com um processo quase estático, adiabático, você precisa, ao mesmo tempo, de um tempo que seja longo com relação ao tempo de equilíbrio, para você garantir que é quase estático, para você garantir que o gás está sempre em equilíbrio, instante a instante. E, para ele ser adiabático, este mesmo tempo ele tem que ser pequeno comparado com o tempo que precisa para ter condução de calor. Ou seja, ele tem que ser brusco para a perspectiva da troca de calor e lento da perspectiva do tempo que precisa para equilibrar o sistema. Então, são essas escalas que a gente tem que analisar caso a caso. Né? Se você tiver um processo que satisfaça a condição 1 e a condição 2, então você tem uma troca de calor quase estática. E este processo é o que a gente estudou no vídeo. A gente garante que a pressão e o volume variam dessa maneira. Tá? Agora, vamos citar aqui alguns exemplos. Você tem, por exemplo, ciclo diesel. Essa primeira condição é satisfeita bem, o gás ele percebe a parede como isolante, porém, essa segunda condição não é boa, de modo que formalmente eu não tenho esse gráfico. Eu posso usar ele para interpretar qualitativamente o que acontece, fazer previsões, entender qualitativamente o que está acontecendo, mas essa descrição não funciona e, a rigor, eu não posso afirmar que o PV elevado a gama é constante. Na verdade, em muitos casos, eu não posso nem dizer que tem uma pressão bem definida para começar, está fora do equilíbrio, em princípio. Então, esse caso não vai, satisfaz o 1 e não satisfaz o 2. Tem caso que satisfaz os dois. A propagação do som, que a gente vai ver no próximo vídeo com detalhe,
ela satisfaz o primeiro, satisfaz o segundo. Então você pode modelar aqui a propagação do som realmente aí como um processo adiabático. Ele vai seguir essa curva adiabática que está ilustrada aqui. Já para o experimento de Boyle-Mariotti que você faz, você vê que, curiosamente, embora aqui a parede seja vidro, que é um isolante, nesse caso, essa condição aqui não vai ser satisfeita. O material conduz um pouquinho, tem as aberturas aqui que permitem que vaze calor. Então, na verdade, se você faz o experimento de Boyle-Mariotti, você, ao mesmo tempo, satisfaz a condição 2, assim, uma boa aproximação. Você pode escrever como um processo quase estático, porém, esse processo quase estático troca calor. Então, você tinha o exemplo anterior de um metal que a gente sabe que conduz, mas do ponto de vista do processo termodinâmico, ele se comporta como um aparelho adiabático. Aqui a gente tem um vidro que não conduz, mas ele não constitui aqui uma boa parede adiabática. E você, então, tem que não é um processo adiabático, porém, por ser um processo quase estático, eu posso representar no diagrama PV. E o experimento de Boyle, na verdade, é um experimento que é uma isotermo, então essa outra curva aqui é azul, do que a gente tinha visto antes. Aqui está pequenininho, mas é a mesma figura que tinha posto antes grande lá atrás. Então, quer dizer, então você pode satisfazer a equação 2 e não a condição 2 e não a 1, e aí você vai ter virtualmente qualquer curva aqui no diagrama PV, depende do sistema que você está fazendo. Nesse experimento do Boyle vai ser um isotermo. Então, olha a importância de analisar com calma cada situação e não partir para preconceitos. Ou seja, não importa que você sabe que o material conduz ou não conduz. Não, bom, importa, né? Mas não é só isso que está em jogo. É importante fazer uma análise cuidadosa, senão a gente pode ser levado a conclusões errôneas. Agora, tem várias sutilezas, e como a gente tem várias escalas de tempo, isso acaba fazendo com que você tenha uma certa confusão, tanto nos livros, quanto na comunidade mesmo, de diferentes cientistas, dão nomes diferentes para a mesma coisa. Então tem que ficar muito atento ao contexto quando vocês estiverem aí lendo ou discutindo com alguém, para entender o que está sendo dito. Então, antes, deixa eu falar sem jargão. O que é, assim, o ponto central? Se essas duas condições forem satisfeitas, o que isso significa? Significa, que a sua parede pode ser considerada isolante. 2, que o seu gás, o processo, ele é dado por esse gráfico que está aqui ilustrado, ou seja, a pressão e o volume variam dessa forma. Agora, qual é o nome que você vai dar? Se essas duas condições são satisfeitas simultaneamente, qual é o nome que você vai dar? Isso é que varia de um lugar para outro. Então, esse conjunto 1 de definições, que é o que a gente basicamente vai usar aqui, é dizer que quando ambas as condições são satisfeitas, você tem um processo adiabático. Então, o que é um processo adiabático? Do ponto de vista do sistema, é um processo que é quase estático e, do ponto de vista da troca de energia com a vizinhança, é um processo que está cercado por isolante, ou seja, um processo que está isolado termicamente, é um processo no qual você não tem troca de calor. Então, esse para a gente é um processo adiabático, como é o exemplo do som que a gente falou ainda agora. Se a primeira hipótese for satisfeita, mas não a segunda, a gente diz que o processo é um processo adiatérmico. Então, o ciclo diesel entraria aqui, o pistão de fogo. Essa é a nomenclatura que a gente usa. Ou seja, está cercado por uma coisa que funciona na prática como isolante, porém eu não vou poder representar o processo adiatérmico assim. Esse processo é o processo adiabático. Esse é o jargão que a gente vai usar, tá? E aí, o que significa isso? Então, do ponto de vista do processo, ser adiabático é ser um processo suficientemente lento. É isso que essa condição vai precisar. E garantir que você está com paredes isolantes. Da perspectiva da discussão do material usado, se a parede vai ser isolante ou não, aí o processo tem que ser rápido, coisa interessante, né? Esse jargão é interessante porque ele primeiro é usado por vários e vários autores, tá? E segundo lugar, permite uma transição, digamos, natural para quando vocês forem ver processos adiabáticos em outros contextos científicos. Então, lá na mecânica quântica aparece a discussão de processos adiabáticos e na mecânica analítica também. E em ambos os casos, o processo adiabático é sempre um processo muito lento, tá? Então, essa nossa definição aqui, ela tem justamente essa ideia. O processo para ser adiabático ele precisa ser muito lento. E, além disso, ele tem que estar isolado termicamente, ou seja, ele tem que estar cercado por uma parede que é uma parede isolante. Tem certos autores tal, que usam uma definição diferente. Você usa a definição adiabático para qualquer processo que não tenha troca de calor, em particular para processos bruscos. Então, o diesel, o pistão de fogo seriam processos adiabáticos. E quando você quer enfatizar que esse processo é quase estático, aí você usa o nome de processo isentrópico. Porque, de fato, a gente ainda não viu isso, mas vai ver daqui a pouco, vai ser as próximas aulas, que essa curva adiabática é uma curva em que a entropia é constante. Tá? Por outro lado, se o processo for brusco, isso não vai ser verdade. A entropia não vai ser constante. Então, essa é uma forma de diferenciar entre os dois. Essa é uma forma interessante, mas justamente ela acaba gerando um pouco essa confusão, porque acaba que você acaba guardando a palavra diabático,
para uma situação que, no fundo, precisa que o processo seja rápido para isso acontecer. Então, eu não gosto muito desse conjunto 2 de definições, pode usar, não é proibido, você escolhe a definição que você quiser. O que é importante é você perceber pelo contexto o que está sendo dito, né? Tá? E é isso que é importante. Então, ficou confuso? A análise tem que ser feita peraí, você está lidando com um processo lento que eu posso considerar em equilíbrio a cada instante? Isso é um processo quase estático. Eu posso considerar que minha parede não troca calor? Então, estou considerando minha parede isolante. Então, é isso que a gente tem que saber identificar. Qual é a palavra que vai ser usada para isso vai mudar. E uma outra coisa, uma terceira definição, é chamar tudo de adiabático, porém, quando o processo é quase estático, se chama de adiabático reversível. A gente vai ver mais para frente no curso, realmente, que o quase estático significa que você pode reverter e fazer o processo no sentido contrário. Mas aí essa ideia de reversibilidade é importante para a gente apreciar, a gente já ter discutido a segunda lei da termodinâmica. Mas então, adiabático reversível e isoentrópico são sinônimos, basicamente. E aí você fala em adiabático irreversível, um processo brusco no qual você não tem troca de calor, tá certo? E aí esse processo aqui, a entropia não vai ser constante. A gente vai ficar com o primeiro conjunto de definições, lembrando que quando você tem um processo em que não vale essa descrição, que não é quase estático, formalmente falando, a própria ideia do que é calor, ela fica meio borrada, tá? Enfim, a gente define direitinho o que é calor e o que é trabalho só em processos quase estáticos. No entanto, e essa é a beleza da física, muitas vezes é uma questão de modelo mesmo. Então, essa questão de fogo, cara, se você fizer um processo quase estático, não vai acender o fogo. Se você fizer ele de maneira muito brusca, pode acender, que é a opção de fogo que a gente viu mais cedo no vídeo. Nesse caso, justamente por ser brusco, essa representação formalmente está errada. Mas se você faz essa formulação, você entende por que está entrando em combustão, porque você percebe que quando você faz uma coisa muito brusca, quando você contrai, o gás, justamente aquela energia que você está dando para ele sob forma de trabalho, como ele não consegue trocar calor, ela vai toda para a energia interna dele e ele esquenta bruscamente. E aí você entende como ele esquenta violentamente, que ele vai ser capaz, aí, por exemplo, de botar fogo em algum objeto inflamável que esteja aqui dentro. Por exemplo, aquela madeirinha, né? Papelzinho. Então, assim, essa descrição não é válida, mas o processo adiabático a gente vê claramente que é isso que acontece, que a temperatura aumenta bruscamente. Então, embora, mesmo que formalmente você não possa definir calor, que esse processo não seja formalmente válido, cara, foi pensando nesse tipo de coisa que o diesel teve lá a sacada de construir o ciclo que depois foi tão útil e é ainda tão útil para zilhões de coisas. Então, é esse interplay. Agora, uma coisa é a gente fazer uma modelagem para ganhar uma intuição qualitativa. Para a gente garantir que a gente está numa situação assim, a gente tem que analisar as escalas de tempo que definem o processo como quase estático. Então, sempre essas idas e vindas, e sempre uma análise conceitual das escalas que estão em jogo. Isso é fundamental para a física inteira e não seria diferente na termodinâmica. Então, isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial. Obrigado.